Bom, aqui a gente tem um exercício de circuitos eletrônicos, que é um circuito multitransistorizado, porque a gente pode ver que nós temos aqui dois transistores de junção bipolar, nós temos alguns diodos e os resistores. A gente tem que perceber que o enunciado nos dá umas informações muito úteis para a gente poder fazer a análise desse circuito, que é a tensão no diodo. Então a gente sabe que em cima deste diodo aqui tem 0,6 volts, em cima desse diodo aqui também tem 0,6 volts, em cima deste daqui também tem 0,6 volts. A gente sabe que o VBE, que é a tensão entre a base e o emissor, a gente sabe que é o emissor porque tem a flechinha é sempre o emissor do transistor. Essa tensão também é 0,6 volts. Então, daqui até aqui tem 0,6. A ponta da flechinha é sempre, a gente vai colocar como negativo. Sendo assim, a gente pode fazer alguma análise para pegar algumas informações, né? A gente consegue saber que deste nó até este daqui, a gente tem a soma desses dois diodos. Então a gente tem 1,2 volts. O que isso significa? Significa que daqui, deste ponto até aqui, tem que ter 1,2 volts. Como a gente já tem 0,6 retido no VBE, então em cima do resistor R4 a gente só pode ter 0,6 volts, que a gente vai escrever aqui. Então o VR4 é 0,6 volts. Com isso a gente consegue saber a corrente na R4, que é VR4 sobre R4, que é 0,6 sobre 100, e isso é 6 mA. Agora que a gente sabe essa informação também, a gente consegue saber que esta corrente IR4 é a mesma coisa que a corrente IE1, né? Que é a corrente no emissor 1. Então, agora que a gente encontrou a corrente no emissor, a gente pode partir para tentar encontrar a corrente no coletor, né? A corrente no coletor, a gente tem uma fórmula que é a seguinte, que é o beta vezes 1 mais beta vezes o IE1. Essa é a corrente no coletor, né? O coletor é esse pontinho aqui, que é o que não tem flechinha, o coletor do nosso transistor. A gente sabe pelo enunciado que o nosso beta é 100. Então vai ser 100, 1 mais 100, vezes 6 mA. Isto é igual a IC1 igual a 5,94 mA. Esta fórmula aqui é uma fórmula importante para deixar anotada em algum lugar, porque ela sempre vai aparecer para tu calcular a corrente no coletor em transistores. Agora que a gente sabe a corrente no coletor, a gente pode também usar uma outra fórmula muito importante, que é para a gente encontrar a corrente da base do transistor. Essa corrente geralmente é muito pequena, por isso que em algumas análises a gente pode fazer ela sendo desprezível no início, e aí com isso a gente pode fazer que a corrente no emissor é igual à corrente no coletor, né? Desprezando essa corrente na base, e fazer toda a análise só no final encontrar essa corrente da base e reajustar os valores. A corrente na base ele tem a seguinte forma, que é a corrente do emissor 1 sobre 1 mais beta, ou seja, vai ser
6 mA sobre 1 mais 100. Isto é igual a 59,4 microamperes. Vou tentar escrever de novo para deixar mais espaço. 59,4 microamperes. Ou seja, uma corrente muito pequena, praticamente desprezível. E esta outra fórmula é uma outra fórmula importante para deixar anotada no formulário. Agora que a gente tem isso, essas informações, a gente consegue fazer uma análise. A gente consegue tentar encontrar a corrente que está feita por este diodo, né? Como é que a gente vai encontrar a corrente feita no diodo? Que vai ser a mesma corrente que está neste resistor. Por que ele não é a corrente do coletor? Porque a corrente do coletor, como tem esse nó aqui, a corrente do coletor está somente antes desse nó. Ou seja, aqui é uma outra corrente e aqui é uma outra corrente. Com isso, a gente consegue fazer a gente consegue encontrar essa corrente D3 como divisor de corrente. A gente sabe que quando a gente tem uma corrente que vem aqui, isso daqui é o desenho do divisor de corrente. Pode ser R1, R2. Aqui então vem uma corrente II. Aqui a gente tem a corrente IR1 e aqui a corrente IR2. Então a corrente IR1 seria R2 sobre R1 mais R2 vezes II, certo? E a corrente IR2 vai ser R1 sobre R1 mais R2 vezes II. Essas as fórmulas pelo divisor de corrente. Tá? Essa fórmula aqui vai ser utilizada bastante em resolução de circuitos multitransistorizados. Ela é interessante deixar anotada em algum lugar também. Então a gente vai voltar para esse caso aqui. A gente vê que esta corrente IC aqui é a mesma coisa que fosse a corrente II, né? Aqui a gente tem um resistor e a gente tem ali. Então a gente consegue fazer um divisor de corrente nele. Sendo assim, a corrente ID3 seria o IC1, que a corrente seria o II, né? R3 sobre R2 mais R3. Com isso a gente vai encontrar, substituindo esses valores, que a corrente que nós temos neste ramo aqui é 5,05 miliamperes, né? É só colocar aqui o IC1, que é o que a gente encontrou aqui, o R3, que é os 6.800 ohms, e o R2, que é o 1.200 ohms. Com isso tu vai encontrar este valor aqui. Sabendo essas informações que a gente encontrou anteriormente,
a gente consegue saber também qual é a corrente que a gente tem na base desse transistor 2. Visto que a gente pode fazer o seguinte, né? Como aqui é um nó, a corrente na base 2 vai ser o IC1 menos a corrente que a gente acabou de encontrar, que é o ID3. Ou seja, vai ser 5,94 mA menos 5,05 mA. O IB2 vai ser 0,89 mA, ou seja, mais uma corrente bem minúscula. Agora que a gente tem essa informação, a gente pode tentar encontrar o valor de VCE1, que é um valor bem importante para a gente encontrar, né? O que é o VCE? É a tensão que a gente tem nessa parte aqui do transistor. Ó. A corrente que tem nesse resistor 2 é a corrente do diodo. Então a gente sabe que os 12 volts que vem aqui até o ground, a tensão que tem aqui até o ground tem que fechar 12 volts, né, que é a fonte VCC. Então vai ser 12 menos 0,6, que é a tensão do diodo, menos R2 vezes ID3, menos R4 vezes IE1. A gente tinha encontrado antes, então vai ficar 12 menos 0,6 menos, aqui é 1200 vezes 5,94 mA menos 0,6, que é a tensão em cima do R4, que a gente tinha calculado antes. O VCE1 vai ser de 4,74 volts. Agora a gente já calculou o ID3, falta a gente calcular o ID1, que é um dos pedidos do exercício. A gente vai calcular aqui ID1. O que vai ser? O ID1 é a corrente que está aqui. Ou seja, esta corrente que está aqui é a corrente que está no IR1 e a corrente da base que está aqui. A gente poderia fazer a junção das duas. Então, o ID1 é o IR1 menos o IB1. O IR1 a gente precisa encontrar, né? A gente sabe que, como a gente tem esta tensão aqui, esse trajeto todo aqui dele até o GND tem que ser 12 volts, né? Que é a tensão da fonte. Então, a gente sabe que em cima deste resistor a gente vai ter os 12 volts menos esta tensão aqui. Ou seja, o IR1 é 12 menos 1,2. Quer dizer, esta é a tensão, né? Sendo assim, aqui tem 10,8 volts. Só que a corrente dele é a diferença de potencial que tem em cima do resistor dividido por ele, né? Isso daqui é a corrente em cima do resistor R1. E o IB1 a gente já tinha calculado no passo anterior, né? E ele valia 59,4 microamperes. Sendo assim, a corrente ID1 ela vale 340,6 microamperes.
Acho que para liberar um espaço a gente pode escrever então aqui, ó. O ID1 é 340,6 microamperes. E agora a gente vai calcular o IC2. O IC2. O IC2 ele pode ser encontrado do seguinte, ó. A gente precisa encontrar antes o nosso IE2, né? A gente sabia que antes o IB é IE sobre 1 mais beta. Sendo assim, o IE é igual a IB multiplicado por 1 mais beta, né? Então a gente vai escrever aqui, ó. É o IB2 vezes 1 mais beta. Com isso, a gente sabe que o nosso IB2 é 0,89 miliamperes. Vou escrever na linha de baixo. É 0,89 miliamperes. 1 mais 100. Então o IE2 vale 89,89 miliamperes. Agora que a gente sabe essa informação, a gente pode calcular o nosso IC2, né? O IC2 vai ser beta 1 mais beta vezes IE2. Sendo assim, vai ser 100 sobre 1 mais 100 vezes 89 miliamperes. O IC2 é 89 miliamperes. Aí a gente encontrou este valor aqui de C2, né? Só que a gente tem que fazer uma análise. Antes, eu vou só destacar uma fórmula também que é muito importante para ser guardada no formulário de vocês, que é o seguinte. Esta fórmula aqui é uma outra forma muito importante para vocês guardarem em algum lugar, porque vocês vão sempre utilizar ela. Agora a gente encontrou este valor aqui, né? Só que a gente tem que ver se realmente este valor está deixando o transistor Q2 na região ativa, né? Se ele não está saturando o transistor. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente calculou que o IC2 era 89 mA. Então a gente tem que ver se essa informação faz sentido, né? Pelo circuito, a gente sabe que o IC2 é a corrente que está em cima do resistor R5, né? Então, fazendo a análise aqui de 12 menos o VCE menos a tensão que tem aqui, tinha que dar 12, né? O VCE, no caso, tem que dar 12, né? Porque a tensão que vem aqui até o ground tem que fechar 12 volts. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ver quanto que a gente tem de tensão em cima desse R5, que vale 1K. VR5 seria IC2 vezes o R5, então é 89 miliamperes vezes 1000. Isso é igual a 89 volts. Vocês conseguem perceber, já não faz muito sentido, né? Porque a nossa fonte é de 12 volts. Então como é que a gente pode ter
89. Essa informação que a gente calculou não faz muito sentido. Ou seja, o nosso transistor ele vai estar saturado. A gente pode calcular o VCE, né, que é a tensão em cima do transistor, para confirmar que ele está saturado. Nosso VCE2 vai ser então 12, que é a tensão da fonte, menos o VR5. 12 menos VCE vai ser 12 menos VCE menos VR5. Então é isso. Então aqui ele vai ser menos 77 volts, que é uma informação que não faz sentido. Menos 77 volts, a fonte é só de 12 volts. Então, isso significa que o nosso transistor Q2 está saturado. Sendo assim, quando ele está saturado, a tensão nele é 0 volts. Então, nosso VCE2 é 0 volts. Pois está saturado. Então a gente vai calcular agora qual é realmente a corrente que está em cima do resistor R5, que é a corrente do IC2. Já que aqui é 0 volts, então em cima desse resistor tem 12 volts. Então vai ser o IC2 é 12 sobre 1000, que é o IR5, né? Ou seja, é VCC sobre R5. Isso vai ser igual a 12 mA. Então esta é a corrente do IC2 e a gente resolveu a primeira parte do exercício.